Já estamos de volta com o nosso Bom Astral. Agora, galera, chegou o momento bem gostoso do programa, o quadro Astrologia-se, onde a gente conversa com a Fabi Fortunato, querida, que é taróloga e astróloga. E a Fabi sempre nos traz, reflexões, e hoje as reflexões vai ser em torno dos signos, mas o lado sombrio de cada nativo. Então nós vamos conversar de Áries a Peixes, para a gente saber, qual que é o lado considerado negativo, que é aquele lado mais sombrio, do arquétipo do signo, e vamos fazer um paralelo com alguns personagens. É isso, Fabi? É isso mesmo, Edu. Prazer estar aqui com vocês. Todo nosso. Vamos ver aqui, então, quem são esses personagens malévolos. De séries, novelas, é isso? É isso aí. Eu trouxe personagens assim que não tem como a gente não saber de onde que é. Todo mundo vai reconhecer aí. Então, bora lá. Vamos começar de Áries? Vamos lá, gente. Áries, eu trouxe aqui a Cristina, da novela Alma Gêmea. A Cristina, ela tinha aqui aquela coisa do ímpeto, do fogo, de se precipitar, e Áries na sombra fala muito sobre isso, Edu? Então a gente tá falando aí de uma personagem que marcou, ela ficou por anos aí arquitetando planos para ficar com Rafael, e ela acabou, no final das contas, querendo colocar fogo na casa, fogo no parquinho, e quem morreu foi ela. Entendi. Então esse é o lado, ela exemplificaria o lado mais ruim, digamos assim, dos arianos. É isso aí, eu digo que é o lado mais sombra, dos arianos, que tem essa coisa de se precipitar, de falar antes de pensar. Impulsividade. E também vem nessa questão de agressividade, Essa coisa mais, a expressão mais agressiva. E às vezes o nativo não presta atenção, às vezes o ariano, ele não percebe que quando ele tá nervoso, o jeito de falar dele é agressivo, é sangue nos olhos ali. Daí o pessoal brinca com eles não se dão conta, porque é da natureza, do indivíduo. É da natureza deles, assim. Meu ascendente é Áries, então isso eu tenho muito de Áries, assim. E aí depois a gente pensa e a gente fala, cara, eu poderia ter esperado, eu poderia ter segurado, eu poderia ter ido um pouco mais devagar. Mas a gente tem essa natureza, vai fazer o quê, Então você que é ariano, ascendente em Áries ou lua em Áries, dê uma refletida se em alguns momentos você não passa do ponto no que diz respeito à agressividade e se policie. Vamos a Touro? Vamos a Touro. Eu trouxe aqui a Marcela, personagem do Cravo e a Rosa. A Marcela, ela era uma mulher muito sofisticada, ela gostava de dinheiro. Isso tem muito relação com o Touro na sombra, quando a gente quer construir muito, quando a gente quer muito, quando a gente quer só pra gente. E a gente também, a Marcela era uma personagem que ela selecionava muito bem quem seriam as peças desse quebra-cabeça que ela queria atingir para poder conquistar o objetivo que ela queria. E Touro tem muito dessa coisa, na sombra, de querer adquirir muito ou de querer só aquilo que é muito bom no conceito dele e às vezes esquece que às vezes o menos é mais. Então, Taurino, fica aí o recado, Toma cuidado, com esse apego também, em demasia, que o taurino acaba tendo. É um apego, assim, que depois, no final das contas, faz mais mal pra gente do que pro próximo, E pra desconstruir depois, demora, é difícil, dói. Tá, dado a dica. Vamos pra Gêmeos. Gente, eu trouxe uma personagem incrível. Quem não lembra da Ruth e da Raquel? Eu trouxe aqui Rutinha, amor, que é aquela personagem maravilhosa de mulheres da novela Mulheres de Areia. Então a gente tá falando aqui, ela era irmã gêmea, da Raquel, da Ruth, e ela tramou a novela inteira contra a irmã. Mas o que eu quero chegar no ponto... A Raquel. O que eu quero chegar no ponto de assimilar com gêmeos, primeiro a similaridade por elas serem gêmeas, e no final das contas, se a gente for parar pra pensar, a Ruth e a Raquel, elas podem ser simbolicamente uma pessoa só. Uma mostra o seu lado luz, a outra mostra o seu lado sombra. E o lado sombra aqui é essa questão de comunicar, usar da persuasão
para chantagear, para querer aquilo só a favor dela. E aí Gêmeos na sombra tem um pouquinho disso, de bolar estratégias para seu próprio benefício. Mulheres de Areia, que agora vai ser reprisada em edição especial, né, pela Globo, né? Um clássico, né? Todo mundo, né, que viu gostava dessa novela, muito legal. E era uma perspicácia, uma astúcia para fazer maldade, né? Nossa, mas assim... Se usasse para coisa boa? Estrategicamente impecável. Pois é. Ok, vamos para Câncer agora, ver qual que é o personagem que exemplifica o lado negativo, o lado sombrio de Câncer. Eu trouxe uma personagem maravilhosa. Quem não lembra da Flora, da Favorita? Ah, eu lembro. A Flora tem um rostinho angelical. A Flora é doce, é família. Ela tem aquela coisa de nutrir, né? Família, laços. Mas no final das contas, ela queria tudo só para ela. Então, quando a gente fala de Câncer, a gente está falando de nutrir, mas a gente também pode estar falando aí de um certo egoísmo emocional, da gente querer só pra gente, quando na verdade a gente tem que aprender que a gente tem que soltar e para ter, né? Quanto mais a gente solta, quanto mais a gente cuida do nosso jardim, mais a borboleta vem. E a Flora, ela chantageava emocionalmente as pessoas com a doçura dela. E Câncer tem um lance de, para conquistar aquilo que eu quero almejar, eu vou chegar nas pessoas de um jeito muito doce, muito emocional, para eu conseguir aquilo que eu quero. Essa era do beijinho doce. Essa era do beijinho doce. Ok, vamos para Leão. Quero só ver agora o que vai vir para Leão, hein, Fabi? Olha, gente, eu tive que manter, né? Porque eu trouxe a Leona, que maravilhosa, da outra vez falando do lado luz, mas como eu falei, eu acho que todo mundo tem seu lado luz e sombra. Eu mantive a Leona aqui, porque ela era uma vilã, né? Na Cobras e Lagartos. E a Leona simplesmente era uma pessoa muito empoderada, linda, né? Ela parecia um camaleão, literalmente, assim. Mas ela usava do poder que ela tinha, de atração, para poder conquistar aquilo que ela queria. Quando a gente está falando de Leão, a gente está falando de um pouco de... alguém mais egóico, é mais delicado na hora de priorizar outras pessoas, geralmente é uma pessoa que traz somente para si, então é aquela coisa da gente pensar no nosso próprio umbigo. E, gente, vamos combinar, né, Edu, que todo mundo tem o lado luz e sombra. Eu sou escorpiana, a gente já vai chegar lá, tenho as minhas vulnerabilidades, mas eu também tenho as minhas forças. Tanto que ninguém é 100% bom ou 100% ruim. E é legal a gente identificar aonde a gente tem ali no nosso solar, no nosso ascendente, essas características, para quando bater essa sombra, a gente saber lidar com ela. Eu acho que isso é importante a gente dizer para as pessoas. É isso aí. Então vamos para a Virgem agora para a gente conhecer as características aí negativas desses nativos. Gente, Virgem, eu trouxe outro clássico que é, assim, recorde de meme até hoje aí na internet, Edu. Trouxe a Nazaré. Quem não lembra da Nazaré, da novela Senhora do Destino? Ela roubou a filha da Maria do Carmo e ela passou a novela inteira analisando a vida da Maria do Carmo para que ela não encontrasse a filha que ela levou. Então, quando a gente fala de analisar, de bolar... analisar, que eu digo de uma forma organizada, não é só a estratégia, é a gente pôr num cronograma ali tudo exatamente como a gente vai fazer para alcançar alguma coisa. E quando a gente fala de Virgem, a gente está falando de uma característica muito de a longo prazo. Então são situações que, quando o Virgem está na sombra, ele fica analisando uma situação por muito tempo, quem dirá anos, né? Então é só a gente tomar um pouquinho de cuidado, galera de Virgem, quando vocês começarem a remoer uma coisa, isso se estender, presta atenção que você tá no lado sombra e cuidado pra gente não virar Nazaré aí. Pois é, Nazaré é rainha dos memes mesmo, né? Nossa, até hoje, né? Até hoje, maravilhosa. Rende vários memes. Galera, já já a gente vai falar um pouquinho do restante dos signos, tá? Tem muita coisa ainda de Libra a Peixes para a gente ver, né, em relação ao lado negativo
dos signos. Mas agora eu vou conversar com você sobre a Brasil Esotérico, que é o local onde você encontra tudo o que você precisa. Oráculos, livros, incensos, velas perfumadas, itens para fazer aquela limpeza de ambientes, como a sálvia branca e o palo santo. Tem absolutamente tudo, gente. Para quem está em São Paulo, você pode visitar a Brasil Esotérico, que fica na Rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche, como eu fiz. Dá uma olhadinha. Para você que gosta de deixar os ambientes mais aromatizados, eu trouxe uma dica. Gente, na Brasil Esotérico tem uma infinidade de tipos de incensos e também essências e óleos essenciais. Que tal pegar um aromatizador elétrico, colocar um pouquinho de água e algumas gotinhas da sua essência preferida? Você vai deixar o ambiente bem gostoso, hein? Você que quer ter acesso a uma infinidade de aromas, faz uma visita. Vem para cá, para Brasil Esotérico, que fica na Rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche, em São Paulo. Ou acesse ao site brasilesotérico.com e nas compras feitas por lá, é só você usar o Astral Cupom que vai te dar 10% de desconto. Vamos deixar os ambientes mais perfumados, né? E cheios de boas vibrações. Você viu só, gente, quanta coisa tem na Brasil Esotérico? Pois é assim de item. Vocês podem acessar ao site brasilesotérico.com e utilize esse cupom, gente, porque são 10% de desconto. Só digitar, quando estiver finalizando a compra, Astral Cupom, aplica que vai entrar esse descontão especial para você. Então já sabe, pensou em artigos esotéricos, é na Brasil Esotérico. Agora a gente volta com a Fabi Fortunato, que hoje está falando sobre o lado ruim de cada signo e fazendo um comparativo com personagens de novelas. Vamos à Libra? Vamos à Libra, Edu. Gente, eu trouxe uma personagem de um filme maravilhosa, é uma das vilãs mais queridas que existe. É a Miranda do filme O Diabo Veste Prada. Porque Miranda, elegância pura, né? Sim. Ela é uma estilista famosérrima e Libra é elegância pura, né? Refinado, refinada, né? fina. Bom gosto. Muito bom gosto. Miranda trazia aí no seu coraçãozinho algumas sombras, né? E por isso ela usava da autoridade, da autonomia que ela tinha para ela poder ter as pessoas abaixo dela. Quando a gente fala de Libra, a gente está falando de alguém que parece ser muito justo, uma figura de autoridade, né? Mas que também não preza esse guarda-chuva que está abaixo. E aí desequilibra toda coisa mesmo e é a balancinha de Libra ali. Então, se você que é libriano, libriana, para você saber se você está com o seu modo sombra ativado aí, é quando o nosso ego começa a entrar na frente das nossas próprias vulnerabilidades, porque a Miranda ela engolia muito o emocional dela para manter uma postura que por muitas vezes ela chegava em casa e chorava. Então, às vezes não vale a pena a gente manter uma posição só enquanto a gente por dentro não tá legal. Vale pensar. Isso aí. Chegamos em Escorpião, que já é temido, né? Naturalmente. Vamos conhecer o lado sombrio do Escorpião agora. E é maravilhoso. É outra personagem que, assim, todo mundo conhece, memes aleatórios Sim. pela internet. E essa novela é mais antiga ainda do que a da Nazaré, viu, gente? Quem não lembra da Paola Bracho? Gente, essa novela usurpadora que passou, né? Aí todo mundo sabe, também era uma irmã gêmea, enfim, tinha todo um drama por trás de tudo isso. Por falar em drama, Escorpião na sombra, amores, é a intensificação do drama. Assim, é ao cubo o negócio. E a Paola, ela tinha essa coisa de ser muito intensa. Né? Era uma vilã extremamente intensa, ela se entregava. E por que ela se entregava? E todo o rolo da novela foi por conta disso? Por amor. Pois é. Então, tudo que ela fez, todas as estratégias, as maldades que ela fez, foi por amar demais. Foi por excesso de amor. Então, se você que é escorpião, aí como eu aqui, Fabizinha, quando a gente está se entregando demais às situações e a gente começa a agir de forma que foge do nosso limite e controle,
cuidado que a nossa Paola Bratti pode estar em ação. Pois é, e intensa, né? E sedutora como escorpião também, né? É verdade. Coisa. Ela tem essa coisa de seduzir, que era a arma dela, né? Exato. Inclusive. Bora agora para Sagitário, para a gente conhecer o lado aí complicado do signo. Agora eu trouxe aqui outra aqui da Carolina Dickmann, maravilhosa, que é a Lumiar da novela Vai na Fé. Ela começou como uma advogada, uma pessoa extremamente justa, né? E aí agora, no decorrer da novela, a gente está começando a perceber que ela é uma vilã. E por que a gente está falando de Sagitário? Porque é uma pessoa que não parece ser uma vilã, e ela é uma vilã. E ela usa dessa liberdade que ela tem de autonomia também, né? Para ela poder chegar no que ela quer. E a gente está falando aqui, Sagitário na sombra, a gente está falando de pessoas que se veem presas. Porque Sagitário na luz é livre e na sombra ele se vê preso de alguma forma. E ela tá se emaranhando aí na novela, numa situações que ela não vai ter para onde correr e ela vai chegar uma hora que o círculo vai fechar e a verdade vai aparecer. Por isso que eu trouxe ela. Ok, vamos falar de Capricórnio, gente. No lado negativo, tô curioso, Capricórnio. Eu trouxe uma maravilhosa aqui também, que é de um filme, Malévola, gente. Olha. Quem não viu, né? Quem não sabe dessa personagem extremamente gananciosa, Edu. Quando a gente tá falando de Capricórnio na sombra, Capri é um signo muito bom em servir, em construir, né? Em poupar, em juntar, em trabalhar. E a Malévola, ela na sombra, fazendo esse link aí com Capricórnio, ela juntava todas as estratégias, ela é uma pessoa extremamente extravagante, assim, no seu jeito, mas também fazia as suas maldades, né? Vamos combinar que é uma das vilãs mais lindas que a gente já viu aí, pela elegância, mas ela traz, sim, essa coisa de é meu e ninguém tasca. Sabe? Então, se você que é de Capri, sentir isso no coração, isso aqui é meu e ninguém tasca, toma cuidado que o modo sombra pode estar ativado. Pois é, vale a gente sempre refletir, né, gente? E são características que nós possuímos, às vezes a gente nem se dá conta, porque é inconsciente, né? A gente não repara alguns comportamentos, né, que a gente tem. Bom, vamos ver Aquário no lado negativo. Aquário, eu trouxe a Gilda, da novela Amor Perfeito, novela das 6. Bom, quando a gente fala de Aquário na luz, a gente está falando aí de pessoas extremamente humanitárias. Quando a gente está falando de Aquário na sombra, a gente pode estar falando de egoísmo. Então, quando a gente se vê na situação, você que é de Aquário, ou tem Aquário forte no mapa, que começa a olhar, a focar numa situação e independentes, geralmente são coisas que não são nossas. É aquilo que é do outro que me atrai. E a Gilda transparece muito bem isso nessa novela. Ela é linda, ela é incrível, ela pode ter o que ela quiser. Ela é livre, mas ela quer aquilo que é da outra. E ela quer o namorado, e ela quer o filho, e ela quer a vida, e ela quer tudo. Então a gente tem que tomar cuidado para quando a gente almeja muito alguma coisa que não é nossa. Aquário, toma cuidado com isso daí. Presta atenção se você não tá no lado sombra, porque às vezes a gente pode ter infinitas possibilidades na vida, mas quando a gente fixa muito numa coisa, é fixo, né? E a gente tem aquela ideia fixa sobre algo, principalmente quando não é nosso, pode trazer uma característica sombria. Ok, dado o recado. Fabi teve que pesquisar tudo sobre novelas, virou uma novelista para poder fazer esse quadro. A gente tem que fazer um programa de fofoca de novela que eu tô expert já. Vamos falar de peixes agora, para ver o lado negativo do signo. Eu trouxe uma maravilhosa aqui também. Quem não lembra da Angel de Verdades Secretas? Carinha doce também. Meiguinha. Meiga, espiritualizada, e a missa com a mãe. Conclusão de tudo isso. Por ela ter sido ferida, porque pelo cara que ela amava ter matado a mãe dela, ela simplesmente foi lá e se vingou. E aí, né, enfim, a série se perdura ainda, ninguém sabe exatamente o final, mas o fato é que de um anjo
Até um anjo pode ser, né? Pode ter o seu lado sombrio aí, com toda certeza. E a força, né? Quando vem do inconsciente, essa força negativa, a mesma intensidade de ser doce é a mesma intensidade de ser ruim. E não que peixe seja ruim, como eu falei pra vocês. Todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. A gente só precisa identificar pra gente saber lidar com isso na gente. Então, peixinhos, toda vez que bater aquela vontade da gente viver um personagem, ou pra gente se vingar, toma cuidado com isso, tá? Não tire seu eixo espiritualizado por nada nem por ninguém, não vale a pena. Vamos tomar cuidado com quem é muito docinho, né? Amor. Muito doce, muito amoroso, muito meigo, porque todo mundo tem um lado sombra, né? A gente tem que tomar muito... A minha avó fala assim, Edu, é melhor você já jogar na cara logo de uma vez. Eu prefiro. Confiar numa pessoa assim, do que alguém que é muito doce o tempo todo, bonzinho o tempo todo. Meu amor, ninguém sabe o que se passa na psique humana. Alguma coisa tem de errado. É isso aí. Gente, Fabi Fortunato tem um tarô lindíssimo que ela criou, que reúne elementos da astrologia com o universo do tarô. É o tarô Astrologia-se. Olha que graça de tarô, vem nessa caixinha aqui, ó. Perfeita, gente. Caixinha aqui bem firminha, com manualzinho, um livreto, né, na verdade, né, Fabi, que vem junto. É isso aí. E as cartas do tarô, que não são só as tradicionais, tem cartas além, cartas a mais. Isso, tarô tem 78 cartas, como a gente já sabe, né? A estrutura do tarô é essa, mas como ele é um tarô astrológico, eu trouxe aí os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, e eu trouxe também os 2 nodos lunares, o nodo sul e o nodo norte. Quando a gente fala de nodo sul, a gente está falando aí de bagagem de passado. Quando a gente fala de nodo norte, a gente está falando aí de possibilidades e futuros, né? Os 4 elementos vão dizer pra gente se esta pessoa, né, ou a gente, se a gente compra pra gente mesmo, se a gente está mais emocional, se a gente está mais materializado, se a gente está mais estratégico, se a gente está mais espiritual, se a nossa inspiração tá falando mais alto. Então isso numa leitura de tarô, o Edu sabe bem, pode dar um norte muito bacana pra gente, não só pra gente, como pra quem a gente estiver atendendo também. Esse foi o intuito. Muito legal, gente. Uma graça esse tarô, viu? Vou pedir pra Fabi deixar uma cartinha pra gente com uma mensagem pro nosso final de semana. Enquanto isso, vou passar pra você o Instagram dela. Se você não estiver seguindo ainda, bora seguir, que tem muito conteúdo legal. É o @astrologia-c, astrologia_c. O YouTube, Astrologia-c com hífenzinho, tá? Então siga lá no Instagram e se inscreva no canal no YouTube. É isso aí, galera. Espero vocês por lá. E agora chegou uma hora que a gente mais gosta. A gente que é tarólogo, adora tirar uma carta. Vamos ver o que vem pra gente aqui. O pessoal de casa adora também ouvir. Ai, é muito maravilhoso. Quem não gosta de um tarozinho, né, gente? Vamos combinar? Olha só a carta que saiu aqui, ó. A carta do mundo. Uau! Essa carta é um arcano maior, então a gente está falando de uma força coletiva e de uma ativação que a gente precisa fazer. Gente, o mundo pede muito, né, Edu, que a gente encerre assuntos, que a gente abra novos começos para que a gente se sinta completo. O mundo fala sobre a gente fechar um ciclo para iniciar um novo ciclo. Então, nesse final de semana, repensa aí na sua vida o que é que verdadeiramente você precisa encerrar ou concluir. Eu acho que não é nem encerrar a palavra, eu acho que é concluir. Para a gente não levar pendência, para a gente encerrar assunto que precisa ser encerrado, para que a gente abra novas possibilidades e a gente recomece uma jornada aí livre, leve e solto. A gente tem aqui os signos fixos, então a gente está falando sobre manter uma visão fixa na frente e não mais lá no passado. Pensa nisso com carinho aí. Muito legal. Então, com essa mensagem aí da Carta do Mundo, a gente deseja para você um final de semana maravilhoso. Se você quiser ver a reprise desse programa, às 18 horas passa pelo site da Astral TV. Eu volto segunda que vem, às 11 da manhã. Gratidão, Fabi, pela vinda, foi uma delícia, sempre. Eu que agradeço, muito obrigada, gente, um beijo, a gente se vê daqui a pouco. Isso aí, galera, bênçãos de luz para você, bom final de semana, até segunda.